Olá, aqui é o Túlio Faria da Plano e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje, gostaria de mostrar para vocês como é que funciona o callback quando a gente tem parâmetros na função que são opcionais. Então, se a gente der uma olhadinha rapidinho aqui no site do Node, né, então na documentação oficial da API, da Core API, né, da API que já vem com ele aqui, é muito fácil a gente ver a seguinte situação. Por exemplo, aqui no FS, a gente tem um append file, onde a gente recebe um path, um data, e depois a gente tem um options aqui, ó. Então a gente tem alguns parâmetros que são opcionais e por fim a gente tem um callback. E é interessante a gente notar o seguinte, ó. Todos os métodos que são assíncronos, esse aqui é síncrono, né? Todos os métodos que são assíncronos, a gente tem um callback lá no final, tá? E por muitas vezes a gente tem alguma coisa que é opcional aqui, ó. Então como que eu crio uma função como essa aqui, né? Então access ou aquela outra que eu tinha mostrado para vocês que é o append, com um número variável aqui de parâmetros, sendo que ele respeita sempre deixar o callback no final. Aliás, esse é um padrão, tá, do Node aqui, que é manter sempre o callback por último, tá? Então, é um padrão aí manter ele por último. E esse callback, ele sempre também tem um padrão. O primeiro parâmetro dele é o error, ou o erro ali. Então, se houve erro, o error ali, ele vai ser diferente de null, tá? Então, e aí depois a gente tem os dados de verdade. Mas como que a gente checa primeiramente essa situação aqui, né? Então, que eu tenho o path, e aí eu tenho um número variável de variáveis aqui, ou de parâmetros, e depois eu tenho um callback. Como é que eu faço para fazer o tratamento disso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma função, então function, vamos supor que fosse ler da rede, por exemplo, tá? Então a gente poderia ter um endereço, e aí aqui a gente poderia ter vários parâmetros que são opcionais. E aí esses parâmetros, por exemplo, ó, vamos supor parâmetro 1, ou options aqui, né? E depois callback. Mas vamos supor que options aqui, ele pode ser que ele exista, pode ser que não. Então pode ser que eu chame, por exemplo, ler rede passando um endereço, então sei lá, google.com, e sem função nenhuma aqui, e só assim, né? Então passa um callback aqui. Ou pode ser que eu passe ler rede devpleno.com e sei lá, por exemplo, um objeto aqui com encoding falando que é o TF8. Tá? Então inventando aqui uma opção, né? E aí depois um callback com error e data também. Então olha só, como que eu faço para ter uma variável endereço, uma variável options e uma variável callback, sendo que elas variam, tá? Então o grande detalhe aqui é o seguinte, a gente pode lidar com isso daqui um pouquinho diferente. Então ao invés de receber todos aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um console.log arguments e vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Então vou salvar. Reparem que eu já estou executando, tá? Então só para a gente ter uma ideia. Então node callback opt. Então olha só, na primeira execução, o que a gente tem? No primeiro item google.com e o segundo item uma função. Já na segunda execução, a gente tem no primeiro item devpleno, no segundo item o encoding, que é o options, e no último item aqui, que é o terceiro, a função. Então a gente pode utilizar algumas estratégias aqui para extrair esses caras daqui. Então o primeiro deles é o seguinte, a gente pode definir que o primeiro, né, que já é o endereço ali, vamos só fazer uma coisa aqui, pode ser assim mesmo. Então o primeiro, ele pode ser o argument, na posição 0. Então aqui endereço. Então ele vai ser o argument na posição 0. Já os demais, a gente precisa calcular. Então, por exemplo, se a gente tem um options, então para a gente ter o options, o que a gente vai ter que fazer? Se arguments.length, qual que é o detalhe aqui? Ó? Esse é o arguments, então aqui ele está com 2 e aqui ele está com 3. Se ele for igual a 2, eu já vou receber aqui, a gente pode até colocar aqui o let options é igual a um objeto, se eu quiser fazer um padrão, né? Se ele for igual a 2, opa, faltou só uma coisa, callback. Na verdade aqui a gente pode deixar o callback por fora, já que eu mostro uma forma mais fácil aqui de pegar o callback. Então olha só, se o let, aliás, se for igual a 2,
o let options aqui, não vai acontecer nada. Se ele for igual a 3, a gente vai pegar. Então, ó, options é igual a arguments na posição 1. Né? Então eu tenho que pegar o segundo aqui, que é esse cara aqui. E aí, o que é legal? Já o callback, const cb, o que ele vai ser? Ele vai ser o arguments, na posição arguments.length, menos 1. E aí eu consigo fazer aqui o meu cb, por exemplo, ó, console, vamos imaginar aqui console.log, endereço, options e cb, e vamos ver o que acontece. Ó. Então olha lá que legal, ele mostrou direitinho o google.com, vazio e o callback, devplan.com, o encoding, que é o meu options, e a função vazia. Então olha só, aqui a gente conseguiu tratar. A única variação que a gente tem aqui é que a gente tem que checar se arguments é igual a length igual a 3. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é verificar aqui a quantidade de argumentos para a gente decidir se a gente continua executando ou não. Né? Então, os argumentos eles têm que ser ou 2 ou 3 argumentos. Né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos supor aqui que o usuário, ou que a gente aqui cria nosso código só chamando lerhead. O que a gente pode fazer? A gente pode checar, por exemplo, se o arguments.length, se ele é menor do que 2 ou se ele é arguments.length maior do que 3. Se isso acontecer, a gente vai dar um throw new error invalid argument count, por exemplo. Vamos ver se isso funciona. Opa. Então olha que legal. Ele tentou passar e não conseguiu, que é esse cara aqui. Vamos colocar ele aqui no final, só para a gente ver que os outros vão passar. Então vamos rodar aqui. Olha que legal, os 2 primeiros passaram e o último não. Tá, então a gente consegue criar aqui as funções no padrão já de callback aí do Node, tá? Só basta lembrar depois também que quando a gente for criar o nosso callback, que esse callback tem o padrão de erro e data aqui, tá? Então, sempre o erro ser o primeiro parâmetro. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então, como que a gente pode ter um número variáveis aqui, um número variável, aliás, de parâmetros para uma função. Obviamente, essa é uma maneira de extrair. Existem outras maneiras, tá? Mas essa é uma delas. Aliás, com a S6 também a gente tem outras formas de fazer isso, mas é uma ideia aqui para você saber que existe, e saber que existe, a gente pode modelar uma função nesse sentido aqui. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e mandar para um amigo. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita para clicar no sininho e receber sempre nossas últimas novidades aqui. Além disso, segue a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, só procurar DevPlano lá, ou Túlio Faria no Twitter, tá bom? E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!